Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Pergunta para começar a nossa conversa de hoje. O que você está tentando alcançar agora? Que tipo de meta, que tipo de solução você está tentando descobrir para este momento da vida que você está vivendo? Você também pode estar num momento onde você não está tentando alcançar nada de específico, né? Um momento de saciedade, de paz, também acontece com a gente. Mas se por acaso você está em busca de alguma coisa, esse episódio de hoje é para você. Pois é, hoje eu vou falar de duas ideias muito interessantes. Elas se chamam serendipidade e circunambulação. Eu sei, são nomes bizarros, difíceis de lembrar, talvez você já tenha até esquecido, mas são dois nomes para descrever ideias de como descobrir coisas, como descobrir soluções. Eu trouxe essas ideias juntas porque elas são meio que irmãs, na minha opinião, e eu quero que você se habitue com elas porque elas podem ser muito úteis no seu dia a dia. O mais interessante desses dois conceitos é a não linearidade deles. Por quê? Porque o nosso senso comum tem esse problema, esse viés de achar que as soluções são encontradas de maneira linear. Ou seja, você arquiteta uma solução que você quer alcançar, um objetivo que você quer chegar, e aí você vai andando em linha reta e alcança e é feliz. E se você não fizer isso é porque você é um incompetente, ou você não sabe o que você está fazendo, ou você não tem habilidade suficiente. E isso pode ser bastante desencorajador. Por isso, eu estou trazendo essas ideias para trazer um pouco mais de flexibilidade. A nossa palavra-chave hoje aqui é flexibilidade para a forma de buscar soluções. Porque muitas vezes, grande parte das soluções do que a gente vai encontrar, ela acontece de maneira não linear. Ela acontece de maneira acidental. E saber disso é o primeiro passo para a gente ser mais bem-sucedido na nossa busca por soluções. E por isso a importância dessas duas ideias. Para você ter mais flexibilidade na sua busca, para você contar com algumas curvas no caminho, porque isso é natural, e você não se sentir derrotado só pela hipótese de, da primeira vez que você tentou, você não conseguir. Eu vou descrever primeiro a serendipidade, depois a circunambulação e depois eu vou dar uns exemplos pessoais aí. Beleza, então, vamos falar de serendipidade primeiro. Esse termo foi cunhado por um inglês com base num livro que é uma tradução do italiano de uma história persa. Você não precisa saber de nada disso, eu trouxe só para você saber um pouco da origem, vou deixar um link aqui embaixo se você quiser estudar um pouco mais a respeito disso, assim como eu vou deixar um link para exemplos de serendipidade. Mas o que isso quer dizer grosso modo? É quando você encontra soluções valiosas buscando outras. Para esquematizar um pouco, você está buscando A, mas aí você encontra B, C, D soluções que são valiosas. Elas não são valiosas para o problema A, mas elas podem ser muito úteis para a sua vida. Foi assim que as pessoas encontraram a penicilina, o velcro, o Viagra, o post-it. Olha o tanto de soluções que as pessoas não tinham uma intenção inicial e acabaram esbarrando em algo muito valioso no meio do caminho. Ou seja, é como se fosse uma descoberta valiosa e inesperada. Você está ali buscando alguma coisa e junta alguns pontos e de repente é surpreendido por essa descoberta. E aí você pode falar assim, pô, mas isso aí as pessoas descobrem por acidente. Descobrem por acidente, mas tem como você favorecer as chances que o acidente aconteça. E aqui eu vou dar umas dicas práticas sobre isso, já testei muitas delas, acho que vai funcionar com você também. E vou deixar um vídeo também que fala um pouco sobre isso de uma maneira mais profunda, uma conversa do TED. Quais são as dicas aí? A primeira delas é, para você ter serendipidade, você tem que ter curiosidade. Você tem que estar se perguntando coisas, tentando resolver um problema específico, chegar numa solução, e você faz várias perguntas sobre aquele problema. Então o primeiro ponto é curiosidade. Depois é mente aberta. Para você, durante essa sua saga de resolver alguma coisa, você fala, pô, mas isso aqui pode ser útil para tal outra solução. Ou isso aqui pode ser útil para tal outro momento. E aí entra uma outra habilidade que é a capacidade de materializar, fazer testes. De repente você esbarra numa solução diferente e fala assim, pô, deixa eu testar isso aqui depois. Deixa eu guardar essa ideia aqui para depois. E aí você volta lá, testa isso depois para ver qual é a validade dessa solução alternativa ou dessa solução divergente que você encontrou. E por último, isso aí você vai encontrar nesse vídeo que eu vou deixar o link, a capacidade de você externalizar a sua busca. Porque muitas vezes a gente está procurando alguma coisa, a gente está em busca de alguma solução e a gente fica lá sozinho, calado, isolado, tentando resolver o problema. E a gente não comenta com os outros, olha, nesse momento eu estou buscando resolver isso na minha vida, estou buscando conquistar aquilo na minha vida. Por quê? Quando você externaliza, você socializa a sua busca, as outras pessoas vão entender que você está procurando isso. É muito frequente que eu mande links de vídeos, de livros, de textos para meus amigos, quando eles externalizam as buscas deles, e o contrário também. Amigos meus falam, pô, você não estava tentando escrever tal coisa? Por que você não lê isso aqui? Pode ser útil. Então estão aí algumas dicas para você treinar a sua serendipidade. E agora vamos para o outro termo complexo, né, o nome engraçado, circunambulação. Circunambulação é um termo cunhado pelo Jung no livro dele Memórias, Sonhos e Reflexões, que é muito bem trabalhado pelo Jordan Peterson num vídeo da internet que eu vou deixar o link aqui também. Quando você pega o livro, a tradução em português desse livro, você vai ler lá como deambulação para o centro. Eu não acho, com todo respeito, não estou jamais questionando o tradutor, né? O tradutor tá certo, mas para fins
fins de eu reter essa mensagem, eu acho circunambulação mais interessante do que o outro termo que está lá no livro. Por quê? Porque junta duas ideias, que é ambulação, que é andar, né? Tipo ambulatório, é o lugar onde as pessoas andam, ambulante, e circum, de circular. Então quer dizer o quê? Você está andando em círculos, só que a teoria do Jung não é que você está andando em círculo. A teoria do Jung é basicamente a seguinte: os nossos interesses, eles estão ancorados num direcionamento de desenvolvimento. A gente quer se desenvolver de alguma forma e os nossos interesses, eles são guias desse desenvolvimento. E aí, conforme você vai seguindo os seus interesses, apostando neles, buscando informações sobre eles, você vai se desenvolvendo e você vai ficando cada vez mais próximo da solução que você estava buscando. Ou seja, diferente da serendipidade, que você está buscando A e encontra B, C soluções por acidente, que são boas também, mas não resolvem A, na circunambulação é deliberado. Você está tentando alcançar A e a cada tentativa sua você chega mais próximo. Você faz uma outra tentativa e chega mais próximo. Isso quer dizer o seguinte: quando você começa, o seu objetivo está meio sem definição, está longe demais para você entender o que você está buscando. E aí cada esforço que você faz, ele pode parecer um esforço débil, um esforço bobo, só que na verdade ele é um esforço que aumenta a definição. Se você estiver fazendo esse esforço de maneira consciente, ele aumenta a proximidade do seu objetivo, do que você quer chegar, e aumenta por consequência a definição. O Peterson tem uma frase muito interessante nesse vídeo que ele diz o seguinte: para você se tornar um mestre, você tem que estar disposto a se tornar um tolo antes. E o que isso quer dizer? Muitas vezes quando a gente está tentando alcançar algum objetivo, desenvolver uma habilidade, realizar uma conquista, né, concluir um projeto de maneira bem sucedida, a gente tem muito medo do que a gente está fazendo. A gente faz e fala assim, tá ruim, não sei fazer, as pessoas vão me julgar por isso, etc. E isso aí é o segredo para você se desestimular e desistir antes de você se tornar bom naquilo, né? Antes de eu entrar num exemplo mais profundo, vou dar um pequeno exemplo que é, por muito tempo eu tive uma banda no passado e eu era o vocalista e eu queria cantar bem. Cantar é uma habilidade extremamente sutil, né? Não tô tirando a dificuldade da habilidade de tocar um violão, por exemplo, só que o violão, pelo menos você vê o braço do violão, você sabe, né? Você consegue visualizar o que você está fazendo. E os fenômenos que acontecem quando você está cantando são todos dentro do seu corpo. E a gente não está acostumado a sentir coisas no corpo, sentir a garganta subir, a garganta descer, a garganta abrir. Então, começar a cantar, começar a estudar canto é muito angustiante, é muito humilhante, entre aspas. Você fala assim, porra, nunca vou conseguir fazer isso. E você passa por situações extremamente desconfortáveis, onde a professora ou a professora está lá tocando, ele ouve que você está cantando errado, ele para e fala, não, volta para aquilo que eu te ensinei. E você vai passar por isso por centenas de vezes até você conseguir a forma certa de cantar, que vai emitir o som que você quer, na altura que você quer, na tonalidade que você quer, com a qualidade que você quer. Olha como é sutil. Mas perceba que pessoas cantam. E eu sou um exemplo, né? Hoje eu já não tenho mais a banda, mas eu consegui cantar todas as notas dos meus discos com essa humildade de aceitar sou um tolo agora, mas um dia eu vou saber fazer isso e ir circunambulando até conseguir cantar. Beleza? Esse é um exemplo menorzinho. Agora eu vou para um exemplo mais interessante. Esse exemplo é um exemplo prático que eu estou muito feliz de compartilhar com você, que é, meu livro acabou de ser aceito por uma editora. Então eu vou publicar um romance que eu escrevi entre 2018 e 2022. Teve muita circunambulação e serendipidade no meio do caminho, eu vou falar disso. Só que a novidade é, em breve eu vou começar a falar desse romance também. E eu vou usar ele como exemplo dos dois cenários, tá? Eu vou traçar para você aí um panorama de como essas duas situações, a serendipidade e a circunambulação, aconteceram nesse livro. O que acontece? O livro, ele é sobre personagens adultos de meia idade que tiveram um passado desafiador, estão vivendo impasses no presente por conta disso, e se não se transformarem, não vão conseguir alcançar objetivos, sei lá, se transformar, viver melhor no futuro. Resumindo assim de uma maneira ultra resumida, mas só para você entender. E a palavra-chave neste livro é trauma. Esses personagens sofreram trauma. Então eu tive que estudar o trauma, né, para poder falar com verossimilhança, falar entendendo o que eu estava falando, fazer os personagens, cada um deles ser um cluster de trauma, eles serem, você lê e fala, pô, é mesmo, eu conheço uma pessoa assim. Não dá para você simplesmente fazer isso, sentar e tirar tudo isso da cabeça, por exemplo. Então eu fui ler livros. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu esbarrei primeiro num livro chamado Estresse Pós-Traumático Complexo, e aí lendo esse livro, um dia eu vou falar de todos esses livros aqui, mas lendo esse livro eu falei, nossa, eu tenho estresse pós-traumático complexo. Olha aí, serendipidade, eu queria trabalhar os personagens e achei coisas pra mim. Esse livro me levou para outros livros, dentre eles o livro de um autor que eu também vou trazer, chama Bessel van der Kolk, livro fantástico, ele é uma referência em trauma no mundo, e lá, olha, perceba, lá eu encontrei vários outros livros maravilhosos sobre trauma, sobre técnicas que ele pesquisou e deu por efetivas de trauma. Por exemplo, sistema familiar interno, EMDR, psicologia somática, né? Então o que acontece? Não vou falar disso tudo hoje, o que eu estou dizendo só é o seguinte, por acidente, se eu simplesmente tivesse todas as respostas para escrever esse livro, eu não teria nem desenvolvido maneiras de lidar com as minhas
feridas traumáticas e me transformar, me sentir melhor na minha pele, e não teria sido capaz de trazer tudo isso, toda essa bagagem que eu trouxe para esse romance. Então perceba, por um lado, serendipidade, porque descobri várias formas diferentes, que não era meu objetivo, era enriquecer o personagem, mas a serendipidade, né, esbarrar nessas ideias diferentes, me trouxe saúde, me trouxe bem-estar, me trouxe, né, plenitude no meu dia a dia, autorregulação emocional. Olha quantas coisas maravilhosas que eu não estava procurando, mas que hoje eu sou feliz de ter descoberto. E por outro lado, me trouxe circunambulação, que é cada livro que eu lia, eu ia me aproximando mais de caracterizar os personagens, até um ponto onde eu recebo hoje feedback das pessoas que foram minhas leitoras beta, que se emocionaram, que se conectaram, que lembram de pessoas que têm características parecidas, e isso tudo é recompensador. Então, me pergunto, imagina se eu não tivesse tido a humildade e a coragem de ir atrás de informações para enriquecer esse material. E aí, depois desse exemplo prático, a gente já se encaminhando para o final, vou trazer algumas conclusões. O que é importante disso tudo que eu falei? Primeiro de tudo, curiosidade e flexibilidade para você lidar com ideias divergentes, às vezes diferentes do que você estava buscando. Ter consciência de que você está buscando e desses dois fenômenos, porque às vezes você fala assim, olha, contei umas coisas interessantes aqui, mas não vou ter tempo, mas vou anotar para trabalhar. Ou eu fiz um pouco mais de esforço e estou mais próximo da solução. Ainda não cheguei lá, mas eu vou fazer mais um pouco, mais um pouco. Então, os dois fenômenos. Ter consciência dessa busca, mas ao mesmo tempo ter consciência de que você precisa desapegar às vezes. Às vezes você tem que deixar para lá, de verdade, não é fingir que deixou, né? Deixar para lá mesmo, para o seu cérebro fermentar e trazer ideias que elas não estão à mão. Às vezes o consciente não é capaz de produzir uma ideia com tal densidade e qualidade quanto o inconsciente. E o desapego ele favorece que o inconsciente trabalhe um pouco. Depois disso, saber ligar os pontos, né? Se esforçar para conectar essas informações, não sentir assim. Eu sempre faço isso, às vezes eu tenho uma ideia, eu falo, não, eu vou anotar agora, porque amanhã eu vou esquecer essa ideia. Né? Não deixa para depois, porque às vezes é uma coisa muito preciosa, ela vai fazer bem para a tua jornada, para o que você está buscando, e você merece ter essa ideia à mão quando você for voltar lá para materializar. E por fim, saber que essas coisas não são lineares. Buscar soluções, conquistas, desenvolver habilidades, não são coisas que você vai colocar um carrinho em linha reta e vai chegar lá. Isso é muito importante porque vai te manter encorajado, encorajada, vai te manter com tesão de fazer a parada, e eu aposto com você que você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar. E com isso a gente chega ao fim da exploração dessas duas ideias com nome estranho, mas muito interessantes. Você já viveu alguma dessas situações no dia a dia? Você já passou por isso no passado, de esbarrar em alguma solução ou ir chegando passo a passo a alguma solução nova? Me conta nos comentários, eu quero saber. E se você gostou desse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou mandar para alguém que você acha que vai se interessar também por essa conversa. Esses pequenos gestos são uma grande contribuição para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.